Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 10. Reuniões para crianças. Em nossas reuniões campais, deve ser feito um trabalho em favor das crianças e jovens. Encontros de crianças ou classes bíblicas para o jardim de infância devem ser realizados diariamente sob a direção de professores qualificados para o trabalho. Em linguagem simples devem ser apresentadas as lições tanto da Bíblia quanto da natureza. Métodos de jardim da infância e lições práticas da natureza serão de grande vantagem para conseguir o interesse dos pequeninos. Em algumas de nossas campais, os encontros para crianças têm sido realizados 2 vezes ao dia. Depois da lição matutina, em dias agradáveis, professores e crianças podem dedicar-se a uma longa caminhada. Durante a mesma, às margens de um rio ou sobre verdes gramados, pode-se fazer uma pausa, aproveitando-se para apresentar uma curta lição da natureza. Em lições como essas, pode-se ensinar às crianças as parábolas de Cristo. A verdade será fixada em suas mentes como um prego em lugar firme. Em nosso trabalho pelas crianças, o objetivo não deve ser meramente educá-las e entretê-las, e sim trabalhar por sua conversão. Devemos pedir a bênção de Deus sobre a semente semeada, e a convicção do Espírito Santo se apoderar até mesmo dos pequeninos. Se exercermos fé em Deus, seremos habilitados a levá-los ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é uma obra da maior importância para os membros mais novos da família do Senhor. Nesses encontros, mesmo as crianças favorecidas com a instrução cristã em seus lares aprenderão muito, o que será de grande ajuda para elas. Se as crianças forem ensinadas na simplicidade de Cristo, receberão conhecimento e, ao retornarem para casa, porão em prática os preciosos ensinamentos entesourados no coração. Os jovens devem ter oportunidade de receber mais ampla instrução na Palavra de Deus. A verdade bíblica deve ser tornada clara a eles. Os que possuem experiência na verdade devem pesquisar as Escrituras com eles. Isso será como semente plantada em solo fértil. Tais reuniões para crianças e jovens, se corretamente conduzidas, serão frequentadas por muitos que não pertencem à nossa fé, e as lições aprendidas nos encontros serão repetidas nos lares. Por intermédio das crianças, os pais poderão ser alcançados. Em nossas reuniões campais na Austrália, esse foi um meio para se alcançar grandes resultados. O que segue é um breve relato da obra realizada nesse sentido numa reunião campal australiana, redigido por alguém que participou do trabalho. No primeiro sábado, as crianças foram organizadas em departamentos e classes, e os professores iniciaram sua obra. No começo, havia 6 crianças no departamento do primário e cerca de 15 no jardim da infância. Tão logo as crianças das redondezas souberam das reuniões, começaram a participar, e a cada dia novos membros eram acrescentados às classes. A frequência média desses participantes externos variou entre 80 e 100, sendo que aos domingos o número era ainda maior. Muitas dessas crianças eram absolutamente regulares em sua participação. O mesmo espírito de sinceridade, atenção e ordem que caracterizou os cultos dos adultos marcou também os encontros infantis. Tanto nos trabalhos de classe quanto nos exercícios em revisão geral, o trabalho foi arranjado de modo que as crianças tanto participavam das atividades quanto ouviam, e assim logo se sentiram como em casa, e sua avidez por realizar alguma parte do trabalho bem testificou de seu interesse. Cada lição começava com um exercício geral, seguido pelos estudos de classe. No encerramento, todos se reuniam para uma breve revisão e cânticos. Nos exercícios de abertura, depois de cântico e oração, o lema e todos os versos de memorização previamente aprendidos eram recitados, quer em conjunto, quer individualmente ou de ambas as formas.
Uma breve e apropriada leitura ou recitação era feita por uma das crianças, que previamente se oferecera para fazê-lo. O alfabeto das Escrituras era aprendido e recitado pelas crianças, cada uma escolhendo sua própria letra e verso. A escolha e aprendizado dos versos eram realizados em casa, sendo que essas responsabilidades colocadas sobre as crianças demonstraram-se um incentivo adicional para estarem presentes no dia seguinte, tornando regular a participação. As prontas respostas dos exercícios de revisão testificaram que o interesse no trabalho de classe era marcante e que muitas verdades valiosas haviam encontrado o caminho da mente e do coração dos pequenos. Quando as crianças retornavam aos lares, os pais surpreendiam-se e ficavam contentes ao ouvi-las repetirem toda a lição. Muitos pais expressaram de variadas maneiras seu agradecimento pelo trabalho feito em favor de seus filhos e lamentavam-se de que as reuniões tivessem que encerrar-se tão cedo. Vários professores de escolas dominicais frequentaram as reuniões e declararam que eles próprios estavam muito contentes e se sentiam beneficiados pela obra realizada. Pais, por vezes, compareciam com os filhos, parecendo tão interessados quanto os pequenos. Outros, embora se sentindo em harmonia com os nossos pontos de vista, tiveram o trabalho de vestir primorosamente seus filhos, permitindo-lhes comparecer. Alguns pais declararam não saber o que havíamos feito com seus filhos, mas que uma coisa era certa: os pequenos queriam ir às reuniões, e eles, pais, não conseguiam retê-los em casa. Algumas das crianças vinham de longas distâncias e temos todas as razões para crer que muito da semente plantada caiu em solo fértil. A boa semente plantada nesses encontros não deve ser deixada perecer por falta de cuidado. Muitos pais se alegrariam se as instruções oferecidas a seus filhos nas reuniões campais pudessem prosseguir. Alegremente colocariam seus filhos numa escola em que esses princípios fossem ensinados e praticados. Enquanto o interesse tanto de pais quanto de crianças ainda está desperto, temos áurea oportunidade de estabelecer uma escola na qual o trabalho iniciado através da reunião campal pode ser continuado. Quando os crentes despertam e as igrejas se organizam, semelhante escola demonstrar-se-á de grande valor em promover o caráter permanente e a estabilidade do trabalho. Obreiros em um novo território não se devem sentir à vontade para deixar seu campo de trabalho enquanto não forem providenciados os necessários recursos para as igrejas sob seu cuidado. Não somente se deve erguer uma humilde casa de culto, como tomar todas as providências necessárias para o estabelecimento permanente da escola de igreja. Essa questão foi-me claramente apresentada. Vi surgindo em diferentes lugares novos grupos de crentes e casas de culto sendo estabelecidas. Os recém-chegados à fé ajudavam com mãos voluntárias, e os que dispunham de meios ajudavam com eles. Na parte térrea da igreja, foi-me mostrada uma sala providenciada para servir de escola, onde as crianças seriam educadas nas verdades da palavra de Deus. Professores consagrados foram escolhidos para ir a esses lugares. Não havia grande número de matrículas na escola, mas constituía um feliz começo. Enquanto o trabalho avançava, ouvi as vozes de crianças e pais cantando: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes. Salmos 127, verso 1 e 146, de 1 a 3, 148, de 1 a 3.
O estabelecimento de igrejas e a construção de casas de oração e edifícios escolares foi estendido de cidade a cidade. Em todos os lugares, os crentes empreendiam esforço unido e perseverante, e o Senhor atuava para aumentar suas forças. Estava se estabelecendo algo que daria publicidade à verdade. Essa é a obra a ser realizada na América, na Austrália, na Europa e onde quer que grupos sejam trazidos à verdade. Os grupos que se formam necessitam de um lugar para adoração. São necessárias escolas em que a instrução bíblica seja oferecida às crianças. A sala de aulas é tão necessária quanto o edifício da igreja. O Senhor tem pessoas para serem envolvidas na obra de estabelecer escolas paroquiais, tão logo algo seja feito para preparar o caminho para elas. Nas localidades em que são poucos os crentes, unam-se 2 ou 3 igrejas para construir um modesto edifício para a escola. Que todos partilhem das despesas. É alto tempo de os observadores do sábado separarem seus filhos do convívio dos mundanos, colocando-os sob a orientação dos melhores professores que façam da Bíblia o fundamento de todo o estudo.